O maior problema hoje é que vivemos distantes de nós mesmos. Somos ilhas num mar de fantasias, onde se vive mais as fantasias, as ilusões, do que a própria vida. E as fantasias, as ilusões, são resultantes do trabalho mental. O excesso de mente gera ilusões, fantasias, que o ser humano depois quer que sejam verdadeiras, mas não são, porque as fantasias e as ilusões vivem num choque, num conflito com a realidade. E o ser humano sabe disso. Ele sabe, ele compreende, mas não quer aceitar a falibilidade de suas ilusões, a falibilidade de suas fantasias, porque é muito cômodo se entregar às fantasias, às ilusões. É fácil, né? O ser humano, neste ninho de fantasias e ilusões, ele se sente bem. Mas quais os aprendizados que isso traz? Quais os ensinamentos? Quais os aspectos positivos de uma existência fantasiosa, onde o ser humano vive apenas no cabeção? Cabeção este que age sobre os sentimentalismos. Na verdade, os sentimentalismos são parte do próprio trabalho mental, o que não tem nada a ver com a intuição, porque a intuição é um emocional saudável e verdadeiro. A intuição é o verdadeiro emocional. E isso está pautado numa realidade, em fatos, de como a vida é, na sua essência, na sua simplicidade, na sua totalidade. O emocional do espírito é isso, né? O sentimento intuitivo que faz o ser humano se compreender, se conhecer, ter o seu lugar aqui no mundo, cumprir a sua função, a sua tarefa no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Este direcionamento é o espírito com a sua intuição que confere ao ser humano, e não as fantasias, as ilusões do cabeção nesta atmosfera gelatinosa dos sentimentalismos dos dias atuais. Hoje, as pessoas construíram uma noção de felicidade fundamentada nas ilusões e nas fantasias. É uma noção de felicidade mimosa, dengosa, fracalhona. Na verdade, é uma falsa felicidade. Isso nem felicidade não é. É um desfrute barato, desproposital, de coisas que não valem nada e que ocuparam um destaque porque as pessoas estão distantes de si mesmas. As pessoas não são elas mesmas. As pessoas dormem em seu espírito, em seu centro, em seu núcleo, em sua essência. E porque as pessoas dormem lá dentro, por causa do comodismo, da indolência, que este mundo mental com as fantasias e as ilusões assumiu a preponderância, a falsa orientação, o falso direcionamento este que está conduzindo para o abismo, porque não existe ali presença, não existe ali consciência, não existe ali percepção, não existe ali um reconhecimento do que é o ser humano e o que o ser humano precisa fazer nesta vida. Nesta esfera de ilusões e fantasias, as pessoas vivem nas sombras, na caverna escura, enxergando apenas as sombras na parede de pedra. Como já disse Platão, né, em sua República, as pessoas estão de costas para a vida,
contentando-se com fantasias sombrias, com sombras. E tudo isso é obra do cabeção. Tudo isso é obra da mente humana. O cultivo unilateral do raciocínio, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O que é o cultivo unilateral do raciocínio? Significa que o raciocínio não deva ser utilizado? Não! Ele só não pode ser utilizado de forma unilateral, conforme explicou Abdrushim. Hoje a mente é utilizada de forma unilateral. A vida humana é demasiadamente mental. Com isso, as fantasias da mente suplantaram a intuição. O ser humano foi soterrado, enterrado, esmagado, isolado dentro de seu próprio corpo. E o que resta deste ser humano hoje é um isolamento, um deslocamento existencial. O ser humano está deslocado, fora de rota. E pior, fora da rota onde deveria estar, mas numa rota falsa e ilusória que conduzirá ao choque, ao declínio, ao desmoronamento, à queda no abismo. Estamos aí, a poucos passos, a poucas curvas da queda no abismo. E as pessoas não querem aceitar isso, as pessoas não querem ouvir isso, fecham os seus ouvidos, porque é mais cômodo. É mais cômodo. E as coisas vão piorar cada vez mais nos próximos anos. Porque estamos no fim de uma era. Fim de uma era porque a humanidade não quer acordar. A fase atual poderia ser a fase do desenvolvimento espiritual pleno, da ascensão, do renascimento. Mas não será porque a maioria dessa humanidade não quer se dar ao trabalho de acordar, porque prefere ficar nas fantasias, nas ilusões, nas mentiras, de uma mente que mente para si mesma. A mente mente. Enquanto que o espírito, com a sua intuição, ele oferece ao ser humano as verdadeiras orientações necessárias para seguir o seu caminho e ser alguém de verdade. Só que este ser alguém de verdade, apenas poucos querem. A maioria não quer ser alguém de verdade porque isso é demasiadamente custoso para os irresponsáveis, os fracalhões, os mimados, que preferem ficar nas fantasias mentais, nas ilusões, nesta atmosfera mental, nesta atmosfera gelatinosa, onde a vida se torna um grande desfoque, onde a vida se torna um caos. O que é o caos dos dias atuais? O que é o caos dos dias atuais, senão o excesso de mente, desta mente que mente, desfocando o ser humano, desviando o ser humano do seu caminho, do seu destino e da sua trajetória. Esta é a verdade sobre o ser humano moderno. Um ser que se afastou do seu destino. Um ser que não cumpre a sua função. Um ser que não cumpre as orientações do espírito, que nem as ouve, que não quer ouvi-las. Pior, o pior é justamente aquele que não quer ouvir porque prefere se desviar das suas responsabilidades, das suas obrigações, das suas tarefas,
E quem não quer ouvir, quem não quer cumprir, está perdido. Está aqui apenas matando tempo. Está indo rumo ao abismo. A queda é certa para aqueles que não querem acordar. E o que eu estou falando aqui não é negativismo, isso aqui não é com o objetivo de deprimir as pessoas, de inquietar, não. O que eu estou falando aqui é um fato. É um fato. As pessoas preferem ficar nas fantasias, nas ilusões, do que ser verdadeiramente, do que ouvir a sua intuição e realmente fazer algo verdadeiro nessa vida, sincero, honesto e de coração. Tudo hoje é demasiadamente fantasioso, ilusório, uma grande mentira. A vida se tornou uma grande mentira por causa deste excesso de mente que suplantou a verdadeira vida espiritual. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!